Vamos estudar agora os crimes contra o patrimônio. Vamos começar pelo furto, né? Começamos aqui pelos crimes contra o patrimônio, crimes de furto. O furto simples, né? É o que está lá no artigo 155 do Código Penal: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Reclusão, a pena reclusão de 1 a 4 anos, né? Você vê que tem uma pena, né, de reclusão de 1 a 4 anos, né? Não se trata de um crime de menor potencial ofensivo, né? Não se trata porque o crime de menor potencial ofensivo são aqueles cuja o potencial ofensivo são aquele cuja a pena máxima, né, seja superior a 2 anos. Então aqui a pena máxima é 4. Então não é um crime de menor potencial ofensivo. Todos os crimes cuja pena mínima não ultrapassar a 1 ano, né, poderemos aplicar a regra da suspensão condicional do processo, mesmo que a pena máxima seja superior a 2 anos, né? Todos os crimes cuja pena mínima não ultrapassar 1 ano, podemos aplicar a regra da suspensão condicional do processo, mesmo que a pena máxima seja superior a 2 anos, né? Aí você já sabe que o crime de furto simples é subtrair coisa móvel alheia, né? O verbo aqui é subtrair. Vamos agora para o crime de furto privilegiado. É quando o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa, né? O crime de furto, ele é, por exemplo, a pessoa entrou no mercado, né? E aí pegou alguns objetos, né, e colocou dentro da camisa, dentro da calça, né? Quando ele foi embora, quando ele foi abordado, né, pelo segurança, ele correu e jogou as coisas fora, e mesmo assim o segurança pegou ele. Então ele não tinha mais a posse mansa e tranquila daquele objeto ali. Então, mesmo assim, vai ter o crime de furto privilegiado? Ou o crime de furto? Vai sim, porque isso é o posicionamento dos tribunais, né? Inclusive existe uma súmula, a súmula 582, né? Trazendo que mesmo entendimento para o crime de roubo. Então, não precisa ter a posse mansa e tranquila do bem furtado, né? E também se aplica para o crime de roubo, não é só no crime de furto, não. Né? No furto privilegiado, o que seria de pequeno valor, né? Então, de repente, é um biscoito, é um salgadinho, né? Isso que é um pequeno valor, pode até ser aplicado um princípio da insignificância, né? Agora, a questão da suspensão condicional do processo, na verdade, qualquer medida privativa de liberdade, restritiva de direito, né? Uma transação penal, né? No primeiro momento, ele não vai responder. Vamos supor que aplique ali uma pena restritiva de direito. Então, nesse caso, ele só vai responder, só vota a persecução penal, no caso, né? No caso, ele descumpra uma daquelas medidas, né, impostas. No furto simples privilegiado, a pena de reclusão pode ser substituída por detenção, né? Pode ser diminuída a pena dele de 1 a 2 terços
ou pode aplicar a pena de multa, né? No furto simples. Agora vamos falar do furto qualificado, né? O furto qualificado existe, né, várias situações que podem qualificar o furto, né? Não somente aqueles rol, né, que tem ali a destruição, o rompimento, o abuso de confiança, o concurso de duas ou mais pessoas. Não somente este rol, existe também outras situações que podem aí qualificar o crime de furto, né? Podemos aplicar as qualificadoras no crime de furto privilegiado? Sim, pode sim. Desde que as qualificadoras sejam de ordem objetiva, né? Todas as qualificadoras são de ordem objetiva. Somente uma situação que nós vamos desconsiderar, somente quando for abuso de confiança. Então, segundo o STJ, não se aplica, né, no abuso de confiança, né? Vamos ver aqui. Fosse qualificado se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, né? Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de duas ou mais pessoas. A pena de reclusão de 2 a 8 anos, né? Pessoal, o que é majorar e o que é qualificar? Majorante é quando vem escrito aumenta a pena em dobro, aumenta a pena de 1/3 a metade, entendeu? E a qualificadora é quando a pena é alterada. A pena que era, um exemplo, de 1 a 4 anos de reclusão passa a ser de 2 a 8 anos de reclusão. Aí é qualificadora. Tem que saber discernir isso aqui. Aqui no furto qualificado, nem poderemos aplicar a suspensão condicional do processo porque a pena mínima é superior a 1 ano, né? Vamos ler aqui de novo. O crime qualificado, se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de duas ou mais pessoas, a pena é de reclusão de 2 a 8. Tem outro aqui também. Se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, reclusão de 4 a 10 anos. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, reclusão de 3 a 8 anos. 3 a 8 anos. Vamos aqui recapitular o crime de furto. A consumação do furto consuma-se com a posse de fato, né, res furtiva, não precisa da posse mansa e tranquila ou desviada. Tem a súmula 567 do STJ, né, que diz também, pessoal, o monitoramento eletrônico por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Terceiro, furto qualificado no furto privilegiado. É possível aplicar as qualificadoras desde que sejam de ordem objetiva. Não se aplica ao abuso de confiança, segundo o STJ. Outras qualificadoras, né? Nós temos lá a qualificadora do parágrafo 6º e do 7º, né? No parágrafo 6º já traz lá que se a subtração for de substância, diz que, deixa eu ver aqui, outras qualificadoras, né? Nós temos lá no artigo, no parágrafo 6º e 7º, né? Que é a qualificadora do parágrafo 6º e 7º. Do parágrafo 6º já traz lá que se a subtração for de semovente
domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em parte no local da subtração. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, né? E o parágrafo 7º diz que se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego, pena reclusão de 4 a 10 anos, né? Também, né? Se a subtração for de semovente, como a gente falou aqui, semovente domesticável, de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Reclusão de 2 a 5 anos. Agora vamos ver aqui o furto de coisa comum. Subtrair o condômino, o herdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Né? Dá para ver que é um crime de menor potencial ofensivo, né? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos, a pena máxima não ultrapassa 2 anos, e esse crime tem um detalhe importante, que só cabe a punição se houver o que? Representação. É um crime que a pessoa tem que representar. É condicionada à representação. É um crime condicionado à representação, né? Aqui depende de representação. E também quando for a coisa como fungível, o valor não excede a cota parte do agente, né? Aí tem que também ficar prestando atenção nisso aí. Vamos falar agora do crime de roubo. Crime de roubo, né? O roubo, né? Emprego de violência grave e ameaça, né? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou, depois de havê-la, por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Reclusão de 4 a 10 anos. A primeira situação, nós temos o chamado roubo próprio. Por quê? A violência vem no momento, né? Vem antes do roubo, né? Antes e no momento do roubo. E no segundo caso, nós temos o roubo impróprio, que é quando a violência é posterior ao roubo, né? Temos o roubo impróprio, quando a violência temos o roubo quando a violência é posterior, temos o roubo impróprio. Quando a violência é anterior ou durante o ato da ação, temos o roubo próprio. Aí, aqui diz embaixo: na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega a violência contra a pessoa, grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Aqui é o roubo impróprio, ou seja, o roubo com violência imprópria. Tem um roubo majorado. Roubo majorado, parágrafo 2º, né? Que diz o quê? Aumenta-se de 1/3 até metade, né? Se resultar concurso de 2 ou mais pessoas, serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, né? Aqui depende do agente conhecer de tal circunstância, né? Veículo automotor transportado para outro estado para o exterior, né? Veículo automotor transportado para outro estado para o exterior. Aqui você vai ter que tomar um certo cuidado. Por quê?
Porque lá no furto, isso aqui qualifica o crime. Lá no furto. Agora no roubo, isso aumenta a pena de 1/3 até a metade, né? Mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Subtração for de substância explosiva ou de acessórios. Se há violência ou grave ameaça, é exercida com emprego de arma branca, né? Aí é o roubo majorado, né? Tem aqui outro tipo de aumento de pena também, né? Esse aqui aumenta de 2/3. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Se há destruição ou rompimento de obstáculo, mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, né? Se a arma for de uso restrito, vai se aplicar o dobro da pena ainda. Se a arma for de uso restrito. Vamos agora ao crime de extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, né? Para configurar o crime de roubo, né, para diferenciar, né, que tem gente aqui que confunde isso aqui com crime de roubo. Num roubo, o mal ele é iminente. Nesse caso, o proveito nesse caso vai ser contemporâneo. Já no caso de extorsão, o mal ele vai ser futuro, né? É o futuro da vantagem. No roubo, a vítima é obrigada a entregar o bem. Já na extorsão, a vítima pode optar de não acatar a ordem, né? No caso da extorsão, a vantagem econômica. Nesse caso, tem que ser valor, tem que ser dinheiro, né? Porque se não for de vantagem econômica, se não for, né, valor, bem, o que vai ser, o que vai acontecer? Não vamos ter extorsão, mas vamos ter, de repente, um constrangimento ilegal, né? Agora, o extorsão mediante sequestro, né? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer tolerar que se faça deixar ou deixar fazer alguma coisa. Reclusão de 4 a 10 anos, né? Qualificadora do crime de extorsão mediante sequestro. Quando tiver morte, vai ser reclusão de 24 a 30 anos. Ou lesão corporal, se houver lesão corporal grave, também vai qualificar. A pena vai ser de 16 a 30 anos. No parágrafo 4º, diz: se o crime for cometido em concurso, aquele que delatar toda a trama, né, para que chegue à libertação da vítima, vai ter uma redução de 1 a 2/3, né? Outra aqui, a extorsão de sequestro também, né? Outra qualificadora. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem, como condição ou emprego de resgate. Reclusão de 8 a 15 anos. De 8 a 15 anos. Aqui, ó. Extorsão mediante sequestro qualificado. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, reclusão de 12 a 20 anos, né? Extorsão qualificada. 12 a 20 anos. Crime de dano.
destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, reclusão, detenção de 1 mês a 6 meses, né? Crime de menor potencial ofensivo aí, né? Dano qualificado: se o crime é cometido com violência ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal e de município, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Detenção de 6 meses a 3 anos.